Aí, a gravação iniciou, está marcado todo mundo aí. Bom dia, boa tarde e boa noite. É sempre um conteúdo que está gravado no YouTube, né? Então você pode acessar, é livre. A comunidade Lei Geral de Proteção de Dados está aqui para criar para os pares. Isso aqui não é um grupo de estudo que vai ter clientes ou potenciais clientes, mas a gente está capacitando os pares a argumentar melhor e ser, dessa forma, mais impactante no mercado. Então, hoje, a gente não tem uma pauta precisa. E como a gente está com esse protocolo da mentoria, a mentoria é uma agenda que o que nós estamos fazendo? Nós estamos trabalhando para que as pessoas que fazem adequação à Lei Geral de Proteção de Dados possam usar melhor a argumentação para se aproximar dos clientes e influenciar dessa forma os decisores a contratar uma transformação de segurança da informação nas próprias empresas. E um dos temas que a gente estava aqui no cafezinho lidando é que o termo, o vocabulário que a gente precisa utilizar nessa conversa precisa de ser mais amigável. Então, é mais fácil a gente iniciar falando o que a gente não deve utilizar. E isso, no início, parece até um problema de semântica, porque se eu não posso utilizar o nome da lei, os números da lei, o parágrafo da lei, mas eu tenho que olhar para eles e transformar numa boa retórica, numa boa história, para que a gente convença, então vamos pensar num termo que praticamente é do senso comum, todo mundo já tem conhecimento, embora eventualmente ninguém saiba direito por qual lei que está se ferindo. Se a gente faz uma cobrança por telefone, você não pode dar um bom dia e falar que você é do setor de cobrança e que você quer falar com fulano de tal, porque isso já demonstra que você quer cobrar o fulano de tal. Então, essa mensagem não pode estar no início da conversa. Por quê? Porque se você constrange o outro lado, às vezes o que você tem a receber fica menor do que o que ele passou a ter direito de receber. Porque criou uma balança que fala o seguinte: olha, o meu direito de receber não pode ferir o direito dele de não ser constrangido. E essa condição pode piorar o meu lado, porque às vezes eu quero receber um dinheiro e aí no final eu ainda vou ter que pagar um advogado porque ele vai entrar contra essa cobrança que foi indelicada lá, né, que foi complicada com ele. Isso para a gente lidar num lugar que estava com senso comum. A gente pode aqui ainda debater um pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e entender boas argumentações e até como que a gente vai atingir na menina do olho essa discussão. Oi, Raquel, seja bem-vinda. Então, a menina do olho significa... Bom dia. A menina do olho significa que eu não estou falando com o leque aberto para muitas pessoas, eu estou falando para uma pessoa, e esse exercício, às vezes, ele parece difícil, mas na medida que a gente começa a falar dele, vai ficando mais fácil a gente atingir um, e se a gente atinge um, a gente atinge todo mundo que é similar a esse um. É como se falasse o seguinte: olha, se vestiu a carapuça em você, pode ser que em outros ela também sirva, né? E aí você passa a falar para mais pessoas, porque você foi preciso nessa hora. Então, eu queria abrir a nossa discussão para esse detalhe, porque eu sei que a Andressa, na hora do cafezinho, ela estava aqui argumentando sobre isso, porque o quão difícil é falar da lei, principalmente para advogado, sem usar os termos. E aí ela ainda brincou aqui que o constrangimento é vexatório. Vexatório é uma palavra complexa, né? Que normalmente as pessoas no todo não teriam que ter tradução, né? Mas fala aí, conta da sua experiência e de por que você acha isso tão complexo. Assim, eu realmente compreendo, né, aquilo que foi trazido ali pelo Pedro, que realmente a gente precisa fazer com que a nossa linguagem seja um pouco mais clara, que ela seja um pouco mais direta e objetiva,
para que efetivamente chegue a mensagem aonde a gente quer que ela chegue. Só que quando a gente fala de lei, um primeiro ponto que a gente não pode esquecer é que nenhuma pessoa ela está desobrigada a falar que não conhece da lei. Ela não pode falar isso, né? A gente tem até artigo específico aí em legislação falando que a gente não pode se eximir disso. O segundo ponto que é legal a gente levantar assim, que o que até o próprio legislador tenta fazer para que o público em geral se aproxime um pouco mais do conteúdo de cada legislação é colocar nome nelas. A nossa lei, por exemplo, da LGPD, que é a 3.709, ela chama LGPD. Então, assim, quando a gente for falar da lei, a gente não precisa falar a Lei 3.709 de 2018, que foi promulgada lá em agosto. Não, não precisa. A gente pode falar LGPD. Assim como o Código Penal, o Código Civil, o próprio CDC, que é uma lei de 90. Então, assim, a gente tem várias leis que elas têm nomes. E onde tudo isso que eu quero chegar, né? Quando a gente vai trazer essa mensagem para o nosso interlocutor aí, e falar para ele assim, viu, a gente tem uma legislação, vamos falar para o nosso cliente, a gente mostra aí, vamos falar aí de contrato, como estão seus contratos, você está com seus contratos aí todos certinho, você tem tudo que precisa, as cláusulas e tal. Ah, não sei, dá uma olhada. Tá, e como que eu vou justificar que ele precisa inserir ali naquele contrato cláusula de LGPD? Eu não vou falar da lei? Eu não vou falar do artigo? Eu não vou falar nada. Assim, é um pouco frágil a gente tentar deixar generalizado e falar para evitar falar da lei. Porque a lei, ela é um fundamento para que alguém queira cumprir alguma coisa. Porque se não tivesse lei, ninguém ia fazer. Então, se a gente não usar essa força que a gente tem, que é a existência da legislação, a gente vai ficar sem trabalho. A gente tem que usar ela, mas com sabedoria. Isso eu concordo muito com o Pedro. Olha só, isso que você acabou de dizer, por que as pessoas querem utilizar a lei? As pessoas de que forma? Eu acho que ninguém quer utilizar a lei. Não. Tanto que a legislação ela foi feita para poder regulamentar vivências da sociedade. Então, para isso que existe. Então, olha só, tem determinados lugares que a lei é utilizada. Por quê? Porque existe interesse muito particular. Por exemplo, é notório que a trabalhista, ela gera obrigações para as empresas e, na realidade, ela gera um passivo dependendo da expectativa dos empregados. Porque, na frente do juiz, o empregador ele parece sempre um cara que é um censor complicado de... E a Andressa caiu. Mas, na trabalhista, a gente entende que é o seguinte, existe um passivo de obrigações que fica a critério de quem é empregado questionar na hora do empregador, e esse empregador normalmente vai perder lá na trabalhista. Então, é notório isso. Assim, parece que a gente está sempre pronto para perder. E na hora que a gente olha aí, você vira e fala assim, eu preciso de falar para o empresário que ele vai sempre perder? Não, ele já sabe. Então, o que pode converter isso? Um contrato de trabalho escrito, não só mais a carteira de trabalho. Porque se eu demando Andressa, só por brincar, você caiu, mas não machucou não, né? Ai, não, tô bem. Tá bem. Então, eu estava aqui colocando, Andressa, que é o seguinte, imagina que na trabalhista a gente tem um passivo trabalhista que está a julgo do juiz. Mas você precisa de falar para todos os empresários que são empregadores que ele precisa de conhecer a lei para poder não ir para lá? Não. Se ele conhecer a lei, ele vai continuar sendo questionado na trabalhista e provavelmente perdendo. Agora, se ele entender que para cada funcionário que ele tem, ele fizer um contrato de trabalho e para cada variação de emprego que ele oferece para aquela pessoa, ele fizer um aditivo, ele, o RH, a empresa, passam a ter noções do que pode e do que não pode acontecer.
Então, você vai infringir menos a lei, número tal, sem saber que você está infringindo ela. Por quê? Porque foi feito um contrato escrito, assinado pelas duas partes, e que não tenha vício de erro nesse propósito, para falar o seguinte: olha, eu, por ser o empregador, estou te obrigando com um revólver a assinar esse contrato para que você lá na trabalhista já inicie perdendo se você precisar de alguma coisa. Porque se eu coloco aqui que você está me dando o direito de te colocar a trabalhar 1 hora extra e por isso eu vou te pagar os valores corretos e eu vou ter o recibo, eu não tenho mais por que ser questionado. Porque isso tudo foi contratualmente colocado. Agora, se eu chego para um empresário e falo com ele: olha, vamos fazer uma ação preventiva para que a gente evite de estar perdendo lá na trabalhista. Então, vamos fazer um contrato e olá, Hugo. Vamos fazer um contrato, vamos garantir que esteja entendido entre o RH, o empregador, a empresa e o empregado os detalhes que são os direitos e as obrigações. E a cada mudança que o empregado tenha, que ele vai ter um aumento de salário, porque ele teve um aumento de cargo e ele teve um aumento de responsabilidade, ele também assume regras. Por exemplo, você vai passar a trabalhar num lugar que você precisa de estar sobre a proteção de um EPI. E você assina aqui que você, além de saber disso, você foi capacitado por treinamento em que você passou na prova, então você tem conhecimento de que você, além de usar o EPI, sabe por que ele está ali e sabe para que ele existe. Então, se você não o utiliza, eu até posso te mandar por justa causa e não vai ter quebra de contrato. Você que quebrou. Então, quando a gente fala disso, a gente não falou, eu não citei lei, eu não citei parágrafo, e eu citei uma lei que é de bom senso, mas que é de conhecimento jurídico. E criei menos risco dessa condição do passivo trabalhista. Então, quando a gente está falando de empresa e a gente precisa de imaginar a questão dela se tornar um pouco mais robusta, imagina. Pode falar, Andressa. Não, mas você consegue perceber a diferença entre a trabalhista e a LGPD? A trabalhista é uma legislação consolidada desde 1940. Ela está no imaginário e na vivência das pessoas todos os dias. Se você utilizar uma linguagem onde você fala sobre EPI, que está tanto na nossa CLT quanto nas normas regulamentadoras, se você falar de contrato de trabalho que precisa fazer um anexo, que também está lá na parte do Código Civil, que é a parte do contrato do aditivo, e mais a CLT, que fala sobre a existência de contrato de trabalho quando existem aqueles 5 requisitos para ter empregabilidade. Você consegue perceber que isso já está no nosso imaginário e consolidado, que a gente não precisa falar de lei nenhuma? Então, imagina o seguinte, que se você vai assistir uma palestra que não vai ser dada de advogado para advogado, mas de advogado para RH ou para empresários. Você tem dúvida que, se for um advogado falando, ele vai citar lei, parágrafo e artigo e data, e ele vai não colocar esse senso de conhecimento no lugar do que é o conhecimento obrigatório que ele tem? Eu acho que não necessariamente. Eu tenho experiência de, eventualmente, ir em palestras que não são para advogados e que o advogado ele exaure e fala exageradamente em número, lei, parágrafo, data, que eu acho que ele vira e fala assim: eu tenho que colocar a minha autoridade. Raquel, pode falar. Oi, bom dia. Bom dia. É prazer conhecê-la, Andressa, primeira vez. Prazer. Advogada também? Sim, pareço. Parece. Não, por isso que eu concordo contigo. Porque... Só para colocar, Raquel, aqui só eu e o Dante que somos de TI. Acho que o Everton também é advogado, né, Everton? O resto então é 4-2. Nós somos os benditos ao fruto. Vocês são os felizes. Mas, assim, quem diga o contrário. Eu concordo com ela quando ela fala sobre a CLT, que é realmente uma lei consolidada. Não tem quem não saiba
Até a pessoa que acabou de entrar no emprego, primeiro emprego, já tem noção, né? Então, agora, LGPD é uma coisa nova, a gente tem que explicar. Só que, assim, eu não uso terminologia de parágrafo, de artigo, quando eu vou conversar com alguém que não é advogado, porque não vai entender. Não vai Mas, entender. e aí eu vou voltar num termo, que eu fui num lugar que é de senso comum, para trazer isso para facilidade de onde que a gente está. E se você olhar para trás e falar o seguinte, eu já fui em outras agendas que tinham um palestrante e ele citou lei, citou. Por conta de quê? Porque é muito natural do advogado fazer isso, ele fala muito com o juiz, ele fala muito com outros advogados em embates por conta lá de júri, essas questões. E aí lá é um lugar para que se fale mesmo, porque lá é o lugar que as pessoas são conhecedoras disso, e eventualmente um erro desse pode fazer ter sucesso ou fracasso no protocolo. Agora, quando a gente está falando com pessoas, e eu e a Raquel, a gente agora esteve discutindo há pouco, né, essa semana que passou aí, sobre um cliente que as pessoas não têm nem conhecimento de informática, nem conhecimento jurídico, mas elas têm conhecimento dos dados que são tratados e da preocupação para diminuir a vulnerabilidade, embora os riscos sejam pequenos. Então, quando a gente fala disso, imagina o seguinte: eu tenho usado muito esse termo por conta de trazer para perto, né, essa condição. A gestão de contrato é, com certeza, uma argumentação que não precisa de falar de lei, e ela está dentro da LGPD, está dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, porque ela cria compromisso, expectativa e define responsabilidades. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela precisa de dar luz a isso. E essa é uma parte importante. Quando a gente fala de gestão de contrato, a gente para de falar de lei, mas leva para dentro das empresas um lugar que as pessoas não estão cientes. E tanto eu e o Hugo estamos finalizando um cliente que os clientes desse cliente, como é uma empresa de 50 anos, o dono falou o seguinte: olha, tem cliente aqui, tem parceiro meu que eu não quero fazer contrato com ele, porque como é que eu vou desenhar agora, depois de 50 anos, que a gente tem limites, regras, responsabilidades compartilhadas e que isso pode ferir, em algum momento, aquilo que a gente já está funcionando há 50 anos. Então, o que a gente está sugerindo na adequação é que, se você tem isso e não quer mexer, beleza. Para os próximos, qualquer nova parceria, qualquer nova contratação, você faça um contrato. E aí, daqui a pouco, você vai ter uma cultura de gerar os contratos e de saber até como escrever os contratos para garantir que os propósitos estejam relacionados de uma forma legal. Pode falar, Andressa. Assim, é bem legal o seu exemplo quanto ao contrato. Eu sempre gosto de falar sobre contrato porque é algo que todo mundo também já conhece, né? O contrato aí, ele está lá no Código Civil e toda vez que a gente tem uma relação de prestação de serviço ou de compra e venda, a gente precisa de um contrato, fim. Isso é sedimentado, todo mundo também sabe. Só que quando, pensa só na dificuldade, você vai lá apresentar o seu portfólio, vai apresentar o seu material para uma empresa. Daí você chega para a empresa e fala assim, viu, a gente precisa estruturar um programa de governança em privacidade para você. Daí vai ter isso, aquilo outro, porque você precisa adotar algumas medidas técnicas e administrativas para que você esteja ali em conformidade com a lei. Ele, tá, mas de onde você tirou isso? Eu vou falar, não, é do artigo 46 da LGPD, é do artigo 50 da LGPD. Não tem como você fundamentar sem falar um artigo da lei, porque senão vão ser palavras jogadas ao vento. Na realidade, Andressa, não. Esse exercício é o que a gente tem que descobrir. É por isso que o grupo de discussão é muito legal, porque a gente vai ter que sair da caixinha. Porque se você falar com um leigo, e a Raquel viveu isso agora, ela está nesse exercício, não está, Raquel? Que é conversar. Se ela fala da lei, a pessoa que está do outro lado para de ouvir. Se ela falar do HD, do computador, do sistema operacional, a pessoa do outro lado para de ouvir.
Então, a gente tem que aprender a usar uma argumentação que não vai usar mais esse tipo de artifício para que te dê autoridade. Entendeu? Então, a gente precisa agora de treinar e capacitar essa condição. Pode falar, Raquel. Já que já falou do meu exemplo ali, eu É sempre. vou falar sobre a situação, né? O que eu fiz. Eu levei a lei impressa. E fiz destaques naquilo que era importante, né? Como os dados, o que era dado, o que era finalidade, a adequação, dados sensíveis. Então, a verdade é que o cliente pegou e fez assim, passou. E só passou os olhos. Mas eu não entendo nada disso e não adianta. E daí só o que a gente precisa fazer? É o fato, né? Então, assim, o que eu tentei levar o conteúdo de forma que a pessoa vai querer ver. Veja, daí me pede alguma explicação, eu baseio ali. Mas, caso contrário, eu não utilizo aquele, desculpa a palavra, mas o cagar regras, né, de ficar dizendo que é de acordo com o parágrafo X do artigo tal, da lei X, né? Mas eu super concordo. Isso eu concordo assim com número, gênero e grau. A gente não pode chegar falando de artigo que a pessoa vai ficar assustada. Exatamente. Mas eu acho que a lei ela é usada para fundamentar, justificar alguma coisa em que a gente é questionado. É nesse Exatamente. Tipo. Por isso que eu levei impressa, para que, caso acontecesse alguma pergunta, eu tenho aqui e eu vou explicar para vocês o que significa esse artigo aqui, porque leigo não entende realmente, às vezes a legislação, por mais simples que possa parecer, o leigo não entende exatamente a terminologia e alguma coisa, por mais que a LGPD, eu acredito, ela seja uma lei muito, muito bem escrita até, bem né? simples, né? Bem simples, né? Então, mas assim, a gente tem que estar preparados para essa indagação, mas eu já levo ali, porque daí não vai ter um porém, né? Então, olha só. Imagina o seguinte: vocês já viram aquela história que quando você constrói um texto muito grande, tem uma brincadeira que fala assim: eu vou esperar virar filme. É mais legal ver o filme do que ler esse texto que você mandou. Então, a gente tem que aprender até com esses ditados, porque eles estão contando para a gente, falando o seguinte: olha, para eu escutar, ou você tem uma boa manchete, ou eu não vou nem te ouvir. Então, a gente precisa de ter uma boa manchete. E mensagens curtas. E aí, é um negócio que, por exemplo, às vezes parece assim: vai falar de igreja. Olha a maldade, mas tem que falar. O evangelho, se vocês, se alguém aqui não é cristão, me perdoa, mas o evangelho, ele normalmente tem 3 ou 4 frases curtas que trazem uma mensagem pequena, e na missa de 1 hora, em cultos de eventualmente 3 horas. Ele é falado de uma mensagem curta de 3 ou 4 frases. E ele cria uma história para falar só daquela mensagem. E aí, na hora que a gente vai trabalhar, a gente quer tecer argumento com 30 laudas, achando que as pessoas vão fazer isso. E eu lembro que meu pai é funcionário público e ele falava o seguinte: se você quer que um processo ande rápido, deixa ele magrinho. Se você quer que um processo não ande, encha ele, entupa ele de capítulos, de não sei o quê, de pasta, para o cara ter que andar com um carrinho carregando ele. Porque se for dessa forma, as pessoas não vão andar com ele. Agora, se for um processo que está lá só a primeira folha e está tudo resolvido, está tudo resumido, fica fácil dele andar. Então, a gente precisa de transformar em desenho. Olha só, a gente está na época de eleição. Eu brinquei com esse negócio aqui de democracia, porque às vezes a mensagem que a gente brinca, ela leva mais mensagem do que o que a gente está querendo dizer.
Então, às vezes, desenhar é melhor do que escrever. Então, você achar imagens legais, e a rede social fala muito disso. Às vezes, tem gente que coloca lá um texto para ser lido de 60 linhas na tela do celular. Como é que as pessoas vão ler isso? Não vai ler de jeito nenhum. Aquilo é uma mensagem que ninguém vai dar a menor importância. E aí depois o cara fala assim, mas eu postei lá. Mas você postou um texto que ninguém leu, ué. Não adiantou nada. Se você tivesse feito uma imagem, se você tivesse preocupado, não. Você simplesmente achou aquilo interessante, print, copiou lá e mandou para as pessoas. Você não fez nenhum comentário antes para falar o seguinte, olha, eu vou colocar aqui um texto que ele tem uma validação que pode ser interessante nesse assunto. As pessoas que acharem isso interessante vai transformar esse texto numa leitura, mas se não, nem isso. Falou. Bom dia, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Essa discussão ela é muito importante e interessante mesmo, né? Porque hoje a mensagem visual ela diz até mais do que você ter um texto escrito, né? Inclusive, dentro do direito, está se utilizando bem essa questão do visual law. Agora, a gente tem que analisar também, Pedrinho, que eu acho, assim, são clientes e clientes, porque tem cliente que realmente não vai adiantar você tentar fundamentar, né, como bem colocou a Andressa, na lei, porque ele não está interessado. Mas pode acontecer de algum cliente querer saber por que você está dizendo a ele aquela determinada obrigação, e aí você acaba tendo que citar o dispositivo de lei, né? Porque, como a Andressa falou, tem que ter uma fundamentação. Por que está implementando? Porque existe uma lei. Então, a lei diz isso, né? A gente está passando por esse problema lá, né, nessa implementação, finalizando, que essa questão do contrato, eu falei só, olha, gente, não adianta a gente impor para eles que eles vão ter que fazer o contrato, que é uma relação muito antiga. E não adianta falar que está na lei, que a lei obriga, porque eles não vão adequar dessa forma mais, é uma empresa antiga, mas é importante que eles tenham essa mentalidade, né, de que é uma questão de compliance, de organização, que hoje, não só a LGPD, mas as relações, né, contratuais e das empresas, principalmente, estão exigindo. Mas é um tema complicado, porque hora você também não pode espetar demais e vir com muitos argumentos jurídicos que realmente as pessoas vão fugir daquilo, vai ficar fora do contexto, e aí é melhor, como você colocou mesmo, uma imagem, que vai dizer mais do que você está ali escrito, né? Mas tem momentos que a gente precisa fundamentar na lei mesmo, para justificar, assim, né? O negócio é o equilíbrio, né, gente? Olha só, mais ou menos. Porque a gente tem que imaginar as versões de fases que tudo acontece. A primeira versão é a daquela de prospecção de clientes. Como é que a gente prospecta cliente? Por exemplo, o cara que me ensinou, ele foi meu consultor na época, ele falou o seguinte, Pedrinho, se você falar que as pessoas têm que formatar o computador porque o computador está assim, está assado, não sei o quê, provavelmente esse conteúdo não vai chamar a atenção de ninguém. Embora essa seja a entrega final. Em formatar o computador é uma entrega. Você é um produto que você vai estar realizando. Agora, se você falar que deu tela azul no computador e isso é um problema que pode estar relacionado com o sistema operacional, aí você chamou atenção, porque o computador da tela azul, em algumas condições, é bem razoável. Então, se você falar que você tem que entregar o antivírus porque ele protege o computador, não vai trazer muita informação. Isso estou trazendo para a minha área. Agora, se você falar o seguinte, olha, alguém já foi criptografado? Alguém já foi atacado digitalmente? Ou se eu virar e falar assim, alguém já pegou o ransomware? Se eu perguntar aqui todo mundo o que é ransomware, por mais que isso esteja popularizado, provavelmente vai ter muito advogado que não sabe o que significa ransomware, que é uma forma de ataque que criptografa os computadores. Mas nem todo mundo vai saber o que significa isso. Então, toda vez que você falar ransomware, você está se distanciando do seu cliente. Então, tem fase que é de prospecção de cliente, tem fase que é de negociação com o cliente, e aí tem fase que é da implementação, aí eu entendo que precisa de justificar.
Agora, Não, na perfeito. fase comercial, nada. Não, É hoje isso não mesmo. adianta. É isso mesmo. Aí eu concordo assim com você que a gente tem que colocar tudo dentro de caixinhas. Tem a primeira fase, a gente se comporta de uma forma, na segunda fase a gente se comporta de outra, e na implementação de outra. Não adianta a gente querer desburocratizar as coisas e acabar não oferecendo nenhum tipo de respaldo legal, porque o que a gente está oferecendo é um respaldo legal, é uma prestação de serviço de respaldo legal, respaldo aí dentro da segurança da informação e etc. Então, isso que você falou de separar, perfeito, é isso mesmo. E eu acho que quando a gente fala isso, quando nós falamos isso, o que isso significa? Que primeiro a gente tem que conquistar o cliente. E conquistar o cliente a gente tem que ser muito interessante. Interessante significa que quando a gente olha para o cliente, a gente tem que ver ele. Ver ele na dor que ele está sentindo, ver ele na expectativa que ele tem, por que ele está sentindo aquele problema, o que está gerando aquele problema. Aí você fala assim, mas aí eu tenho que entender muito do cliente. E normalmente o advogado não está nessa área, porque eu vou falar de uma palavra que eu aprendi aqui, nexo causal. Nexo causal tem pouca importância para o advogado. Por quê? Porque o processo é muito mais relevante e é no processo que ele normalmente leva ou para a vitória ou para o fracasso no processo que ele entra. Só que, nesse processo que a gente está falando de nexo causal, o cliente foi lá dentro do seu escritório e falou o seguinte, olha, eu tenho essa demanda aqui contra essa pessoa. Você aceita tocar ela para mim? Você não vendeu, você está só tirando um pedido. Pronto. Isso no comércio, na hora que você está falando com um vendedor, é o vendedor que vira e fala o seguinte: o cliente ligou para você e falou assim: olha, eu preciso do seu produto, tantas quantidades, você consegue me entregar amanhã? Você não fez nada. Você só tirou o pedido. Agora, quando existe uma concorrência e que você precisa de ser relevante na atratividade, aí muda. E o que a gente está vendo, por exemplo, o nosso grupo do LinkedIn já está com quase 13 mil pessoas no Brasil todo. E até a gente sabe que tem gente de fora do país. Então, você vê e fala assim, tem muita gente advogando. As pessoas vão lá no escritório, bate e fala assim, eu vim fazer uma consulta porque eu quero implementar a Lei Geral de Proteção de Dados. Não fazem. E agora a gente ainda tem uma outra preocupação, que eu ainda não entendi o que significa LAI. Parece que é uma versão 2 da lei LGPD, né? A LAI é a lei de acesso à informação. Essa lei já existe há bastante tempo, bem antes da LGPD, né? Então, a LGPD que foi uma versão 2 da LAI. Mais ou menos. Elas são conflitantes. É do poder público. Elas são conflitantes. Elas têm em momento elas acabam conflitando e geram um gap ali. Isso mesmo, porque uma quer transparência e a outra quer privacidade. E a gente vê essa separação na linha do notório, né? Que é, por exemplo, você ter que publicar o salário das pessoas que são funcionários públicos, e na iniciativa privada teve essa tentativa, mas algumas empresas já questionaram, falaram assim, olha, isso não é possível, isso nem é razoável. Se eu fizer isso, vão me bater aqui, ué. E ainda vão entrar contra mim por conta de privacidade e sigilo. Agora, o funcionário público, ele já aceitou isso sem precisar de fazer adesão nenhuma. Ele falou o seguinte, olha, eu estudei, passei num concurso, entrei, ou não estudei, mas sou um cargo comissionado, aceitei estar aqui temporariamente para me ganhar esse salário e prestar um serviço, e aí o meu salário vai ser publicado para evitar a corrupção. Eu não sei se isso está certo, se está errado do ponto da lei, né, da LEI, mas a gente tem esse problema para lidar. E na hora que a gente lida com isso, a gente também começa a entender uma segunda coisa. Aonde que a gente quer chegar? Estou imaginando falar desse jeito pelo seguinte, se a gente for chegar em empresas que estão na nossa vizinhança, então, o que está na nossa vizinhança? Escritório de contabilidade, clínicas médicas, clínicas de dentista, advogados, que eventualmente têm
muito relacionada à trabalhista, mas não estão preocupados com essa questão. Então, na hora que você começa a falar isso, você fala assim, não, eu vou prestar serviço para a Petrobras? Eu vou prestar serviço para a prefeitura de uma cidade de 500 mil habitantes? A não ser que eu entre na licitação, provavelmente eu não vou fazer isso. Então, em determinados lugares, por exemplo, eu e a Raquel, eu estou mentorando ela lá para uma questão de estúdio de academia. Aí o Sebir fala o seguinte, em alguns lugares você vai ter clubes recreativos. Olha só o que um clube recreativo pode fazer de problema. E aí a gente está pontuando na hora que eu estou dando esse exemplo. Você vai entrar num clube recreativo ou numa academia que você tem lá a sua imagem, ela foi lida, e aí você está habilitado ou não, se você pagou ou não a mensalidade. Se você for barrado, o que acontece? Um constrangimento. Isso é um problema? Como é que o clube convive com isso? Porque, por exemplo, aqui em Ubá, eu não sei se é sócio Tabajara, Hugo. A Dodora eu vejo ela lá, mãe do Hugo. Aí, o que acontece? Você vai lá no clube e a primeira coisa para você ter acesso ao clube é uma câmera que vira para você. Ok, você pagou, pode entrar. Ok, nada. Você está bloqueado, você não pode passar na catraca. Isso é razoável? Porque clube recreativo faz parte do nosso comum, onde a gente pode ir. Por exemplo, se a gente for falar disso, todo mundo aqui já foi no dentista. E o dentista, até estava conversando com uma pessoa que se tornou perita de identificação de arcada para as pessoas que faleceram, para isso justificar alguma identificação de corpo. Imagina o tanto que isso é importante saber se você tem a arcada dentro de um dentista que pode te identificar. É quase como uma digital. Então, quando a gente imagina isso, você começa a falar o seguinte, perto da gente tem pessoas que não estão preocupadas com a lei, mas que vão precisar de, pelo menos, fazer uma adequação. E, nessa questão de dentista, imagina o seguinte, eu estou aqui falando de pessoas que eu consigo conviver, né? Que os meus irmãos são dentistas. Eles fazem tratamento de aparelho, de colocar aparelho. Isso se tornou algo popular hoje. Todo mundo faz raio-x da boca e identifica a arcada de forma plena. E os dados são tratados assim. A clínica de radiodontologia lá que faz essa raio-x transmite para o dentista quase que sem dizer para o paciente que mandou para lá. Olha que maluquice isso. E a gente já sabe que os exames são do paciente, não são documentos que poderiam estar sendo compartilhados. Ô, Pedrinho, eu acho que isso que você está falando leva muito em conta a questão da relevância e da urgência do problema. Então, se a empresa, se a atividade, ela tem um problema e aquilo passa a ser urgente ela resolver, ela vai procurar os profissionais para fazer a adequação da lei. Igual o clube que você citou, os clubes todos estão fazendo isso, o Mangueiras também está assim. Até então, eles nem sabem como é que vão tratar aquilo, a gente chega lá, aparece a nossa cara, você pode passar ou não, até o momento em que der um problema. Aí eles vão falar, opa, a gente precisa tratar isso direito, a gente precisa adequar isso, porque, do contrário, vai sendo levado dessa forma ali. Então, precisa dessa urgência, dessa relevância do problema ali. É igual eu falei na reunião que nós tivemos um tempo atrás sobre os estádios de futebol hoje que também estão exigindo biometria facial, inclusive de crianças. Aí já começaram, olha, mas espera aí, vocês vão fazer dados sensíveis, tem crianças envolvidas, biometria facial de criança, de colo, e aí já começa o problema, aí já começa a necessidade, a relevância, a urgência deles fazerem esse tratamento dos dados. Aqui então, em Curitiba, eles fazem isso nos estádios. Isso já está uma praxe assim, nas grandes arenas todas, Maracanã, né, Curitiba, todas elas estão fazendo isso, até por uma questão de segurança, né, pública, questão de identificar né, aquelas pessoas envolvidas com crimes que estão ali no meio de torcidas organizadas, só que eles estão exigindo de todos os torcedores, inclusive de crianças que chegam com os pais.
Então, isso já despertou na comunidade, né, no mundo jurídico e também fora dele, a necessidade de você tratar e adequar isso devidamente. É o caso dos clubes. Daqui a pouco eles vão ter essa necessidade, com certeza. Quando a gente lida com isso, a gente pode começar a ter uma abordagem. Do mesmo que aconteceu na semana passada, aquele assunto que o Lucas trouxe, que foi do Conselho Tutelar. Quem imaginava que o Conselho Tutelar poderia ser questionado e o distrito, né, que é o grande responsável, né? Que aí é aquele negócio assim, né? Você tem um aparelho público debaixo de um guarda-chuva, o guarda-chuva tem um responsável, né? E aí puniram o Distrito Federal para pagar essa indenização. Se ela vai ser paga, se não vai ser paga, se ela vai chegar num CPF, eventualmente, porque o cara utilizou de uma forma equivocada, vai estar lá na frente. Mas tem gente hoje que, por exemplo, médico, para evitar algum constrangimento, algum problema, ele faz um seguro profissional para erros que ele pode praticar e que, eventualmente, um advogado pode questioná-lo em litígio e ele tiver que pagar. Então, ele faz seguro para isso. O que a gente está aqui discutindo é que a gente pode criar conteúdo e começar a abordar, prospectar clubes, que as pessoas viram e falam o seguinte, olha, se já teve um questionamento no Conselho Tutelar, se já teve um outro clube que foi questionado, como é que a gente vai tratar isso daqui? Então, essa condição, tá bem, Raquel, essa condição que a gente está lidando, significa que a gente pode utilizar até a argumentação de que tenha ocorrido para falar o seguinte, olha, se aconteceu num conselho tutelar, se aconteceu numa empresa de informática, significa que pode acontecer no clube, porque ele está tratando de informações que são dados sensíveis. E no clube, a gente já sabe que, por exemplo, as crianças estão todas identificadas. As crianças que, ainda mais as crianças que vão sozinhas, né? E as crianças que vão sozinhas, hoje elas saem da escola, as meninas de 7 anos, e vai para o clube esperar o pai lá no clube, que está perto, né? Então, são os problemas que a gente vai entendendo que precisam de ser tratados. E aí, é claro que, por exemplo, no clube, se você tiver acesso, você pode contar para isso e falar o seguinte, olha, como é que a gente vai tratar essas questões? Eu acho que no clube até é fácil, né? Eu acho que publicar lá, colocar num mural lá, um grandão, falando o seguinte, olha, isso daqui só tem um uso, e ele é exclusivo para isso, e qualquer pessoa que utilizar isso de forma indevida está cometendo crime pelo seu próprio CPF, não pelo do clube, porque o do clube está aqui garantindo que está tudo seguro e único, exclusivamente, controle de acesso. Tive um caso do clube aqui, o Bar também, que foi o... Você conhece o Serra Verde, que é um clube daqui? Aí eles me perguntaram exatamente com relação a essa questão da LGPD, que eu já tinha falado com eles, sobre as pessoas que vivem em união estável com o sócio, e esse sócio veio a falecer, e elas, para fazer prova perante o INSS, precisavam de uma declaração do clube de que eles estavam convivendo em união estável ali, né? Então, o clube teria que fornecer o documento. Então, eu falei assim, olha, por exemplo, vocês precisam fazer uma adequação da LGPD e saber também o que vocês podem ou não dispor para a parte, porque ela faz um pedido informal, e o clube ia lá e dava o documento para ela, né? Mas até onde que ele está ali abrindo dados da pessoa, daquele pessoa que veio falecer? Então, eu acho assim, nessa condição vai aquela do bom senso, desde que isso não fira. Porque se a pessoa está em união estável, é mais do que justo. E o clube tem ciência disso, porque ele vai lá e fala o seguinte, olha, é um casal que está aqui. E aí tem um sócio que paga, tem um sócio que usufrui. E tem a família que está aqui embaixo, né, nesse guarda-chuva, que sejam filhos naturais ou adotados. Mas se isso constitui, o clube vai falar o seguinte, olha, eu não quero dar nada de falso, não, mas isso aqui era a realidade do clube, né? Ainda mais a pedido, né? Porque aí é notório. Agora, isso poderia ser uma cláusula, né? Eventualmente está lá escrito, falar o seguinte, olha,
você é um casal que está aqui, né? Ou você é uma união estável que está aqui, e se eventualmente um de vocês faltarem, eu posso documentar o outro que isso aqui era factível? Ah, sim. Aí você já deixa lá pronto, né? Exatamente. Tem que ter ali já um consentimento prévio para que possa, né, fazer essa liberação do documento, né? Ou por uma ordem judicial mesmo, que o clube aí vai ter que fazer a liberação do documento. Mas são os procedimentos que o clube precisa adotar, né? Precisam ser adequados ao que hoje a legislação exige, né? Para poder até o próprio clube se resguardar. Eu penso nisso até numa outra condição, por exemplo, assim, que não tem nada a ver com o clube, mas tem a ver com venda de terreno, ou venda de imóvel, ou venda de carro. Você tem um contrato, você não passou escritura. Aí, se um faleceu, o outro vira e fala assim: assina aqui, que em vez de você passar para essa pessoa, você está passando para mim. Isso, na época que eu estive à frente de vender imóveis, né, eu não aceitei isso nenhuma vez. Não aceitei isso nenhuma vez. Esse é um questionamento que eu acho que é o fim do mundo, né? Porque tem um contrato e que você garantiu para uma pessoa. Se ele tem herdeiros, resolva lá na herança dele, né? Você não pode estar intervindo. Agora, no clube, penso que nem tem um contrato, né? Só deveria ter a cláusula na hora que o cara assinou lá a adesão de sociedade, né? Na hora que ele entra ali, né, de sócio ali. E eventualmente, ele nem precisa de assinar para fazer uma adequação. Se ele colocar lá de forma pública para as pessoas e em vários lugares dentro do clube, falar o seguinte: olha, a partir de agora a gente está adicionando essa cláusula aqui, que se eventualmente um dos parceiros faltar, o outro tem o direito de vir aqui e pedir uma documentação que a gente vai falar que ele convivia em união estável ou casamento ou o que for, né? Então, é bem justo, né? Nem precisaria de assinar. E se você não concorda, você vem aqui e fala que você vai ser desassociado do clube. Porque está aqui, isso é uma cláusula obrigatória a partir de agora. Então, eu acho que é isso. A gente precisa de estar sempre lidando em determinados nichos e em determinadas fases da adequação. E essa fase comercial, ela é menos tratada, que a gente prospecta mal. Ainda mais porque quem mais prospecta, quem mais atua na adequação são advogados. E o advogado, eu acho que ele está muito acostumado a alguém bater lá na porta e falar o seguinte: preciso do seu serviço. Então, ele já está vendido na hora que o cara chega. É só uma questão de negociar preço. No caso da Lei Geral de Proteção de Dados, é uma atividade muito nova, né? Até para quem é professor, isso é uma atividade estranha, né? Porque o advogado ele começa a ganhar essa notoriedade que ele também vai ter que vender o serviço dele, né? É tudo muito novo ainda, né? A lei é bem recente e a aplicabilidade dela, então, né? Muito, muito nova. Eu tenho visto bastante dentro da área jurídica, assim, a LGPD na questão trabalhista mesmo, né? No direito do trabalho, assim, com muito reflexo, e as empresas preocupadas com essa questão, né? De você fazer essa divulgação de dados sensíveis, de guardar os dados, de tratar os dados. Na seara acadêmica, o que eu percebo são, hoje, né, as faculdades já voltadas para a questão, não só da LGPD, mas para o mundo digital em si, e aí o enfoque na LGPD acaba sendo obrigatório, né? Então... tem uma questão que ela supera isso, porque na hora que a gente está aqui conversando, você vira e fala o seguinte: o advogado, igual o contador, na era da informática, ele mudou um pouco. Porque até então, vocês agiam pós-fato. Era o litígio. Então, o advogado ele era contratado porque tem um litígio pronto. Mas existe uma discussão agora de ser preventivo. E até um conceito da LGPD ser preventivo. E sendo preventivo, você não atua sobre o litígio, mas na mitigação da possibilidade desse litígio. Nessa hora, o advogado passa a ter que ser comercial. Ele vai ter que vender para as pessoas um contrato de operação para que virem e falem o seguinte: olha,
eu vou intervir na contratação, na forma de você lidar, na forma de você conversar com as pessoas, para que você evite que tenha litígio. E é nessa hora vai precisar de aprender a fazer o comércio da sua função. Fala aí, Andressa. Eu não sei se eu já comentei com vocês, mas antes de começar aqui com o LGPD, eu era advogada full-time, né? E eu já trabalhei em escritório, nos últimos 5 anos eu trabalhei em empresa, então eu era de jurídico interno. Mas eu peguei um trauma de contencioso que eu justamente saí da advocacia porque eu quero fazer o preventivo. Eu acho que você lidar ali com uma empresa, você lidar com um CNPJ, você lidar com mecanismos de não se chegar num litígio, não se ficar ali se matando dentro de um sistema, dentro de um ProJude, de um PJE, fazer audiência, ser humilhado em praça pública. Então, assim, essa é a minha intenção de vida, trabalhar mesmo ali no preventivo. É por isso que eu estou aí há 2 anos e pouquinho trabalhando nessa parte. Hoje o judicial está muito difícil, né, Andressa? Assim, o litígio, a demora do processo e a quantidade de situações que a gente é obrigado a passar, a aturar, né, não é fácil. Eu acho exatamente, também me interessei pela LGPD muito por isso, e também eu me interesso muito bastante hoje pela fase... Porque o que o Pedrinho falou da questão da prevenção, isso eu já venho pensando nisso há bastante tempo. Muito tempo. E é uma coisa que precisa ser feita. E hoje também, dentro do Poder Judiciário, se estimula muito a conciliação, a mediação, né? Até mesmo extrajudicial. Uma forma de você resolver os litígios sem deixar chegar ao judiciário ali, né? Mas as estratégias hoje de atuação extrajudicial do advogado estão muito mais importantes, mais em evidências, toda essa complexidade que a gente tem sem falar dos grandes advogados. Sem falar dos ganhos. É uma vergonha, passar fome. Né? Exatamente. Então, você ganha um honorário lá para você conseguir receber uma dificuldade. Meu Deus! Então, o preventivo é o caminho mesmo. Né? O extrajudicial é o grande caminho, realmente, que a gente precisa ter ali. No meu Instagram, o que eu recebo assim, de pessoas oferecendo cursos de essas questões, né, de LGPD, de extrajudicial, é impressionante, porque né, assim, tem que partir por esse lado mesmo. Não tem como fugir. Há uns 5 ou 6 anos, quando eu escutei a palavra compliance, eu fiquei apaixonada. Falei, meu Deus, é isso que eu quero! Eu nunca soube! Essa área do compliance, ou de ser preventivo, ela pressupõe que a gente aprenda a lidar com a fase comercial, um exercício, e uma das coisas que vai escalar isso é o conteúdo. Sim. Então, a gente tem que falar, e aí esse é um exercício que a gente tem que aprender. Falar sem generalizar. Porque quando você generaliza, tentando economizar o seu tempo para você falar para mais pessoas, você, na realidade, está falando para muito menos pessoas. Você está falando para ninguém. Então, quando você fala para um, eventualmente aquele um vai te escutar. E os associados àquele um de mesmo perfil também. Agora, quando você fala generalizado, e é um exercício que a gente precisa fazer diuturnamente. O que precisa? Nós precisamos aprender a falar para um. Se a gente fala para um, significa que a gente está falando para mais de um. Se a gente fala para todos, a gente não está falando com ninguém. Esse é um exercício. Isso aí. Gente, preciso ir, mas foi muito mas bom vê-los. Está no final também aqui. A gente já são 9h54. A agenda do grupo de estudo, ela tem esse objetivo. Acho que hoje a gente foi feliz, a abordagem foi boa. A gente está lidando com uma questão de comunicação e entendo que todos precisamos aprender a falar para um. Esse exercício precisa de ser feito e, eventualmente, ser, em termos de colaboração, ser questionado. Então, nós estamos lá no grupo do LinkedIn, a gente pode gerar argumentação. É claro que lá no grupo do LinkedIn, da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente está falando para pares.
Então, a gente está falando para outros profissionais que são também de adequação. Mas quando a gente fala no grupo, fora do grupo, a gente está falando especificamente para todo mundo. Então, em vez de falar para todo mundo, escolha na hora de fazer o conteúdo para um. Igual agora a gente fez um conteúdo para conselho tutelar. E aí o LinkedIn te permite, inclusive, você chegar lá e falar o seguinte: olha, eu quero só quem for conselheiro tutelar e vou comunicar com essa pessoa. E aí você pode encaminhar para aquela pessoa esse texto, entendeu? E aí eu estou falando de conselho tutelar, mas se você falar o seguinte: olha, vou olhar aqui quem mexe com... quem é dentista. Vai ter uma lista de dentistas próximo de você e também longe, que é fácil de contactar. Então, a gente vai precisar de falar para um. Tá certo? Então, tá bem. Vou desligar aqui e vou fazer a foto para a gente... Parei a gravação.